Pessoal, eu tenho recebido cada vez mais a seguinte pergunta dos meus alunos: professor, será que Python é uma boa linguagem para começar a programar? Isso tem me deixado bastante preocupado e no vídeo de hoje eu vou te contar o porquê. Fica comigo até o final. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Waka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo sobre programação, tecnologia, linguagens, inteligência artificial, enfim, trago muita coisa aqui pro canal. E se você já conhece o trabalho, com certeza você já vai descer e deixar aquele joinha, porque você sabe que o conteúdo vai ser de qualidade, tá certo? Olha só, pessoal, não só de alunos, tá? Mas existem outras pessoas também me perguntando se vale a pena começar por Python ou não. Isso tem me deixado muito preocupado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero deixar claro que é muito diferente a pessoa que simplesmente vai usar o Python para dar um apoio, para dar um reforço ali na sua vida, né, como trabalhador, e a outra pessoa que de fato vai ser um desenvolvedor de softwares, que vai ser um cientista da computação, tá? São duas vias diferentes. Eu vou lidar com a pessoa que vai ser um desenvolvedor e que vai ser um cientista da computação, tá? A pessoa que simplesmente vai utilizar no seu cotidiano para dar algum apoio ali, isso é totalmente diferente. É a mesma coisa de você perguntar: poxa, eu faço contabilidade, será que vale a pena aprender Excel? Enfim, né? É mais ou menos nessa linha aí que eu quero contar para vocês. Então, vamos para o cientista da computação, desenvolvedor de softwares, tá bom, pessoal? Olha só, vamos contextualizar nas coisas. O Python, ele surgiu lá em 89, se não me engano, em 89, nos Países Baixos, lá na Holanda, e ele foi criado dentro de um instituto de pesquisa como a extensão de uma linguagem que já era popular na época, que era muito utilizada na época, mas que tinha algumas falhas, a linguagem ABC. A linguagem ABC, pessoal, ela tinha como primórdio a facilidade de leitura e entendimento do código, para justamente facilitar a produção. Ela queria aumentar a produtividade a partir disso. O grande problema dela eram dois. O primeiro é que ela não era uma linguagem muito robusta em termos de desempenho. Na verdade, o desempenho dela era muito mais baixo do que as outras linguagens do mercado. Por exemplo, a linguagem C, que tem um dos melhores desempenhos do mercado. E também ela era uma linguagem que não conseguia fazer determinadas chamadas para o sistema operacional. Na época, lá nos Países Baixos, eles utilizavam muito um sistema operacional chamado Amoeba. Acho que é isso, se não me engano. Qualquer coisa, Dorji, corrige aqui para mim o nome, tá? O sistema operacional, salvo engano, era o Amoeba. E eles precisavam fazer algumas chamadas de sistema, e isso dificultava a utilização da linguagem ABC. E justamente pensando nisso, né, o pessoal lá começou a desenvolver a linguagem Python, que conseguia suprir isso. E além do mais, o Python, além dele ter herdado muita coisa da linguagem ABC, ele pegou muita coisa ali do Haskell, que a ABC tinha um pouquinho também, mas ele foi lá e pegou mais, que ajudava muito matemáticos a programar, tá? Algumas funções matemáticas e coisas desse tipo. Até hoje, a linguagem Python, dessas linguagens de mais alto nível, ela é amplamente utilizada por matemáticos principalmente, ou pessoas de ciência de dados, pessoas que têm que fazer alguma análise estatística, coisas nessa linha, tá, pessoal? Então vamos trazer para hoje o que o Python é muito utilizado. Machine Learning, Big Data, ciência de dados, análise de dados, enfim, toda essa parte que engloba essas coisas, o Python é muito utilizado. Por quê? Facilidade na questão de construção de funções matemáticas, funções de análise estatísticas. O fato de que muito do cerne que você vai precisar quando você vai programar algo desse tipo já vi de forma nativa dentro da linguagem Python, tá? E também a facilidade de programação. Isso tudo somado, pessoal, e também ao fato de que várias indústrias, né, várias empresas adotaram de fato o Python para ser a sua linguagem de produção, por diversos motivos, produtividade, facilidade de aprendizado e tudo mais. O Python, ele tem se tornado cada vez mais atrativo e hoje em dia está entre as 5 linguagens mais utilizadas no mundo, tá bom? Qual é o adendo, qual é o problema? Todo cientista de dados, pessoal, todo cientista da computação, ele tem que entender os prós e contras de uma linguagem, tá? O Python, ele é de muito fácil aprendizado, você consegue produzir muito rápido com ele, e ele traz alguns outros benefícios dessa linha, a facilidade de utilização com Big Data e tudo mais, só que ele perde em outras coisas, por exemplo, desempenho. E existe uma coisa muito interessante também, que quase não é divulgado. Geralmente as pessoas que realmente estudam linguagens vão entender isso. O Python, pessoal, é uma das linguagens que mais consome energia das linguagens atuais. É insano isso. Se você pensar, existem diversos sistemas hoje em dia que trabalham com processamento pesado de dados, tá? Com análise de dados, com essa parte toda de ciência de dados, Big Data e tudo mais, feitos em Python, sendo que Python é uma das linguagens que mais consome energia, tá? Isso é publicado,
isso é sabido pela comunidade acadêmica e existem estudos que fazem isso. Basicamente, eles fazem lá algum software ali, eles programam em diversas linguagens, rodam na mesma máquina com as mesmas condições e medem o quanto que uma máquina gastou de energia com esse programa feito em linguagem C, por exemplo, e o quanto ela gastou feita em linguagem Python, por exemplo, certo? E o Python, pessoal, em termos de uso de energia, tá? Energia elétrica mesmo, ele é uma das que mais consome, o que é muito insano e uma coisa pra gente pensar. Pensa o seguinte, se você tem uma empresa que vai precisar colocar lá um cluster gigantesco de processamento, você faz isso em Python, só pelo fato de você ter feito isso em Python, você vai fazer essa empresa gastar 4, 5, talvez até 10 vezes mais dinheiro em energia, pessoal, pagando a eletricidade. Isso é insano, fora todo o problema ambiental que isso pode trazer, né? Mas isso são coisas que as pessoas comuns, né, que não estão nesse mundo, que não estudam esse mundo, geralmente não sabem. Então, estou divulgando isso aí para você. Contudo, Python é uma linguagem extremamente procurada pelo mercado, com certeza tem muitas vagas de emprego muito boas, com salários muito bons, com condições ótimas, empresas grandes utilizando Python, e com certeza ela é uma linguagem de oportunidade. O problema, pessoal, se você quer começar a programar e vai começar com Python, você vai ter o mesmo problema que eu citei com a linguagem JavaScript, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando por que linguagem JavaScript é uma péssima linguagem para se começar a programar. E o Python ele vai muito na mesma linha, apesar de ser um pouquinho melhor do que o JavaScript. O que acontece? O Python é uma linguagem multiparadigma, você consegue orientar objetos, você consegue fazer um monte de coisa dele. Só que ele começa com o fato dele ser uma linguagem dinamicamente tipada. O que é isso? Basicamente, você não precisa declarar o tipo de variável, tá, que você vai utilizar. Ela tipa dinamicamente e isso já vai dar uma diferença quando você for pegar uma linguagem de mais baixo nível, por exemplo, a linguagem C ou C++, onde você tem que tipar isso, que isso não é dinâmico, isso é estático, tá? O Python, ele é uma linguagem interpretada e uma das coisas que as linguagens interpretadas geralmente incorporam, o Python não é exceção, é justamente a parte de você não precisar lidar com a memória. O programador não precisa lidar com memória, ele não precisa saber exatamente o que ele está alocando, onde ele está alocando e o porquê que ele está alocando aquilo. O Python, ele esconde isso de você, ele coloca uma cortina por cima ali, o programador não tem que se preocupar com isso, quem se preocupa é ele e o cerne ali por trás, o motor rodando por trás dele. E isso é um grande problema quando você precisar migrar para outra linguagem, tá? Se você for para a linguagem C, C++, por exemplo, todo momento que você aloca a memória, você tem que saber o quanto de memória você está alocando e o momento que você vai desalocar isso para você não perder e causar um memory leak gigantesco, tá? Então, poxa, parece que C++ é muito pior, porque você tem que lidar com muito mais coisas. Mas são esses detalhes, pessoal, que fazem, por exemplo, programas feitos em C++ serem muito mais rápidos e ter um desempenho muito melhor, consumir muito menos memória do que o mesmo programa feito em Python. E um bom cientista da computação, um bom desenvolvedor, ele vai entender essas nuances. Eu costumo dizer, e eu vou dizer isso para sempre, o cientista da computação, o verdadeiro programador, ele não tem linguagem, ele programa em qualquer uma. Na verdade, ele sabe escolher a melhor linguagem dado o problema que ele está lidando. E essa é a capacidade que você tem que adquirir, mas para você adquirir isso, você tem que abstrair da linguagem. Você tem que aprender de fato os fundamentos da programação, tá? Locação de memória, as principais instruções de programação, a lógica de programação por trás, os paradigmas existentes, quando você vai usar um paradigma, quando você vai usar outro, as linguagens, o que muda uma da outra. Às vezes, linguagens de um mesmo paradigma são completamente diferentes uma da outra. O que está mudando, quando você utiliza uma coisa ou outra, tá? Esse é o principal do cientista da computação, de um verdadeiro programador, de um programador que vai ser cobiçadíssimo no mercado de trabalho. E é justamente isso que você que quer começar a programar, que quer de fato fazer isso da sua vida, que deveria estar investindo nesse momento. Não exatamente em Python por causa de uma vaga de emprego e tudo mais. Cada realidade é uma realidade diferente, né, pessoal? Mas o fato é, Python ele não é uma boa linguagem para se começar a programar, porque ela é uma linguagem de alto nível, ele vai esconder muita coisa de você, muita coisa roda por trás dele que o programador não precisa se preocupar, e quando você precisar se preocupar com isso, você não vai saber o que você está fazendo, você não vai entender nada do que está acontecendo e você vai ter problemas. Uma coisa que é muito interessante, que também acontece com Python, é que o pessoal costuma dizer que não tem ponteiro. Antigamente existiu muito esse movimento em Java, aprenda Java porque Java é muito mais fácil, Java não tem ponteiro, ao invés de aprender C++, ou o próprio C#. O que acontece, pessoal, é que essas linguagens sim têm ponteiros, tá? E muitas vezes você está provocando um erro lógico no código justamente por você não entender o conceito de ponteiro, não saber o que está acontecendo. Acontece um erro que você nunca consegue arrumar
justamente porque você não sabe o conceito base de ponteiro. E foi pensando nisso, pessoal, que eu criei uma lista aqui, uma playlist de vídeos onde eu ensino as bases da programação. Eu vou deixar o link aqui na descrição para essa playlist se você tem interesse em começar a programar. Lá eu trago muita coisa para vocês e depois ainda fiz um vídeo somente para ponteiros em C, explicando tudo ali, exatamente como eu faço na minha turma fechada. Então não percam, tá? O link tá aqui na descrição para quem quer começar a programar. Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você a tomar a sua decisão se começa pelo Python ou se começa por outra linguagem. Para mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse para vocês, qual linguagem vocês gostariam que eu falasse, tá bom? É um prazer ter vocês aqui comigo. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau, tchau.